Muitas das profissões são escolhidas por vocação. Mas uma das profissões que eu acho muito humanizada é a enfermagem. Porque a enfermeira ou enfermeiro, ele vai cuidar de vidas humanas. E a Unifil tem o seu curso de enfermagem aqui há mais de 3 décadas. E a coordenadora, a professora Rosângela Galindo, é quem poderá nos contar como é que é o curso de enfermagem da Unifil. Professora Rosângela, ser enfermeira é uma dádiva de Deus, concorda comigo? Concordo. A nossa profissão, nós somos essencialmente cuidadoras. E nós aprendemos a cuidar, na verdade, desde a infância, né, Mafalda? Né? Nossa essência é cuidar da mulher, principalmente, do homem, também não é só da mulher. Na enfermagem, nós exercitamos, potencializamos essa essência, que é o cuidar. Nós somos formadas, preparadas para cuidar. E neste cuidar, inclui também o cuidado dos serviços, as gestões dos serviços. Mas somos cuidadoras, sem sombra de dúvida. Quantos anos temos aqui o curso? Nossa primeira turma teve início em 10 de abril de 80. Estamos completando 33 anos. Já? Já, parece que foi ontem, né? Eu sou formanda da casa, eu sou da 2ª turma de enfermagem. E isso também é muito legal, porque vários professores foram formados pela casa. Temos mais de 10 anos de profissão na casa. Né? Então, forma-se um vínculo com o ensino, um vínculo com a proposta da Unifil, né? E isso fortalece a nossa profissão. Professora Rosângela, o curso de enfermagem, ele é de quantos anos? E existem períodos, tipo assim, manhã e tarde, ou manhã e noite? Como é que funciona aqui na Unifil? Bom, o curso de enfermagem é de 5 anos, né, com 4.000 horas. Ele funciona tanto no período da manhã, temos turmas matutino e turmas noturno. As turmas, os estágios, eles ocorrem desde o 1º ano, e esse é um diferencial do curso de enfermagem. Né? Nós sabemos que o que diferencia o profissional é a prática. Né? E nós realmente investimos na teoria e na prática. Então, nosso aluno vai desde o 1º ano para os estágios. Os estágios ocorrem das turmas matutino no período da manhã. Das turmas do noturno, preferencialmente no período noturno, mas não necessariamente, porque nós sempre dependemos das instituições sediadoras de estágio. Né? Então, por exemplo, se nós estamos aprendendo agora assistência à saúde da mulher, e temos o estágio de coleta de CO, esse estágio ocorre no período da tarde. As mulheres não procuram as unidades básicas à noite. Né? Então, daí o estágio é à tarde. É bem importante estar salientando isso, esclarecendo ao público. Porque você já começa, a teoria e a prática, você já começa a perceber a diferença quando você pratica. Sem sombra de dúvida. A prática é essencial na formação do profissional. Né? Ela faz a correlação. É justamente na prática que nós vamos verificar as habilidades, as competências, o perfil daquele aluno. Né? Porque ele vai para a teoria com a parte teórica, vai para estágio com a parte teórica, sim. Mas é hora de colocar a mão na massa, mostrar a que veio, né, Mafalda? É no estágio. E em todo esse contexto da escola de enfermagem, ele passa por todos os setores, estudando o corpo humano, todas as atividades que um enfermeiro precisa saber para poder prestar um serviço de qualidade, essa é a verdade. Sem sombra de dúvida. Desde as ciências básicas, então, na anatomia, todos os laboratórios de anatomia, na enfermagem, todas as técnicas de enfermagem. Nós temos um laboratório muito bem equipado, com equipamentos de ponta. Né? Temos, inclusive, bonecos, que nós fazemos toda a reanimação cardiovascular. Temos condições de simular um setor de urgência e emergência. Então, o nosso aluno, antes de ir para a prática, ele vivencia todas as situações no laboratório de enfermagem e aí, então, ele está preparado. Homens e mulheres? Homens e mulheres. Cada vez mais temos tido a procura por homens. As mulheres não estão mais no domínio dessa profissão. E quando ele se forma, terminou o curso de enfermagem aqui na Unifil, ele está preparado para o mercado de trabalho e muitas vezes até já trabalhando. Esse é o nosso objetivo. Preparar o nosso aluno para que ele tenha uma inserção imediata no campo de trabalho. Afinal de contas, nós sabemos que o ensino é um investimento que você faz e não é um investimento pequeno, não é barato.
Então ele precisa ter o retorno desse investimento. Esse retorno é se inserindo no mercado de trabalho o mais rápido possível. Nós temos tido, graças a Deus, a inserção dos nossos alunos, não só em Londrina, mas também em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, graças a Deus. Como é que fica a coordenadora do curso numa dessa? Full time. Full time. Trabalhando assim, eu tenho os horários de coordenação, né? Manhã, tarde ou noite. E também atuo como docente, né? Para os alunos que estão iniciando e também para os alunos que estão saindo, porque eu acho essencial, Mafalda, que o coordenador esteja presente quando esse aluno adentra o curso, verificar quais são as necessidades desse aluno, as potencialidades e fragilidades e como o meu aluno está saindo, como eu estou liberando ele para o campo de trabalho, né? Então eu também atuo como docente. É a humanização, né? É a humanização. É ver o indivíduo como um todo. O nosso foco sempre é no ser humano. O ser humano adoece, nós não tratamos doenças. Nós tratamos o ser humano, né, como um todo. Praticamente vai dar uma qualidade de vida melhor para aquele ser humano. Para ele e para o profissional também. Saber identificar qual é o meu limite. O que eu posso assumir, o que eu sou capaz de desenvolver com qualidade. A partir daí eu consigo olhar o outro, porque é essencial que primeiro você olhe, se conheça, né? E daí conhecer o outro como um todo. Porque o cuidado vai muito além aquele indivíduo que te procura em uma unidade básica, que te procura no centro de atendimento ou está em um leito de hospital. É muito além. Atrás daquele indivíduo que está no leito existe uma família, os problemas da família e que tudo isso infere no seu estado de saúde. O profissional tem que estar apto a identificar e saber trabalhar e poder auxiliar. Se o indivíduo chega para você em um leito de hospital e você, ao exame físico, por exemplo, observa que ele tem uma deficiência importante na cavidade oral, você deve ligar para a sua unidade básica daquele indivíduo, falar com o enfermeiro, agendar um horário para o dentista. É esse o papel do enfermeiro, é cuidar, não somente naquele momento e tão restrito enquanto ele está com o paciente, mas ter a visão das necessidades reais daquele indivíduo. Olha, a gente fica muito feliz e muito contente quando a gente pode bater um papo e trazer uma pessoa que consegue transformar o ambiente seu de trabalho, o ambiente seu da sua casa, como um ambiente gostoso de se viver. Porque viver bem tem que ter ambiente que você esteja bem também, concorda, André? Exatamente, isso é fundamental para nós, né? Estarmos bem nos nossos espaços, nós nos sentirmos bem, aquele local ser aconchegante, ser uma extensão da nossa casa também, principalmente se for o local de trabalho. Nós estamos aqui no escritório dele, que é lindo e maravilhoso, mas eu quero saber de você o seguinte, o que você está lendo? Eu estou lendo essa Casa Cláudia aqui, que é uma revista já tradicional. É recente? Bastante, essa aqui é a última, Uhum. E um artigo aqui bastante interessante, que hoje em dia, né, todo mundo gosta de cozinhar, é gourmet e tal, e ela trouxe uma reportagem muito interessante, que é sobre cozinhas pequenas. Aproveitar aquele espaço, muitas vezes diminutos, etc, e como aproveitar bem. Você tem espaços assim que às vezes você não sabe resolver, e evidentemente um profissional vai saber aproveitar isso, o arquiteto que estuda. E até tem uma aqui bastante interessante, que é uma cozinha com os móveis pretos, que não é uma coisa comum, né? Verdade. Porque o contraste, aquela coisa da cor escura, você veja que normalmente diminui o ambiente, etc. Mas usando com cores como essa aqui, que tem um amarelo de fundo, e você acaba colocando equipamentos vermelhos, você coloca relógio, você coloca plaquinhas, aquela coisa que a cozinha antigamente era aquela coisa dos fundos da casa, né? Hoje ela está junto com a sala, né? Isso a cozinha gourmet. Né? Porque é um ambiente só praticamente. Exatamente, isso hoje é muito comum, né? Às vezes você faz até uma porta escamoteável, uma coisa assim, fechou a cozinha tal, ou deixa ela junto, porque muitas vezes o próprio homem hoje cozinha e gosta de receber os amigos na cozinha. Isso é muito legal. Então você quer cozinhar, já tendo um balcão ali, que antigamente era o barzinho, né? Que agora virou o balcão da cozinha. Você está ali, eu te chamo na minha casa, eu vou fazer uma massinha, e você está com um vinho ali, eu estou cortando alguma coisa. Muitas vezes você está junto. Participando. Participa, tal, a coisa fica gostosa. E no fim já come no balcão.
ou vai para a mesa, isso aí é indiferente, mas a cozinha como um ponto chamariz. Isso é muito bom e hoje as pessoas pedem muito isso. E praticamente hoje a gente tem na prateleira, no armário, aquilo que você usa mesmo, né? Hoje Exatamente. Tem mais aquele negócio de guardar o aparelho de jantar, não, o hoje é para faqueiro usar. de prata. Que passava anos e você não usava. Então hoje você tem que usar, né? Nós temos muito dessa coisa da modernidade. Então se você tem uma peça que é melhor, tal, você talvez não use no teu dia a dia, mas com os amigos isso é frequente. Não mais apenas quando é um jantar especial. Vou usar o meu melhor prato, meu melhor copo, minha taça, meu talher melhor com os amigos que vão para compartilhar e para eu usar também, né? Porque antes tinham até as salas, era sala de visita, né? E não, é sala de estar. Né? Porque não é para quando visita, eu uso no dia a dia. Mas na cozinha é muito interessante. Uma delas aqui que eu gostei muito. Você vê aqui um móvel antigo, tipo aquelas cristaleiras da vovó que a gente diz. A gente até usava o nome guarda-comida. Guarda-comida, exatamente, né? E hoje se traz uma peça assim que não seria uma peça moderna da cozinha, ela dá esse toque de modernidade com a peça antiga. E aqui em especial você acaba usando na parede umas cerâmicas, aqueles azulejos antigos que você encontra em museu de azulejo, etc. E acaba usando também um revestimento da madeira para acompanhar o armário. O armário. Então você faz essa ligação. O resto da cozinha é extremamente moderna, com hoje os equipamentos que nós temos, desde tipo de torneiras e tal, granitos bons que é para manusear, mas o aspecto você acaba fazendo uma coisa moderna, aquela ligação do que eu tenho para o que eu tinha. Fica muito gostoso, isso é interessante. E você pode jogar com cores, né, André? Aliás, isso é uma coisa assim que as pessoas descobriram, que as cores, elas movimentam a alma, eu digo, muda o teu estado de espírito. Então você pode, tendo isso, fazer uma ligação e brincar. E por exemplo, um revestimento de armário, hoje você tem como mudar uma porta depois, ou uma peça só você pode mudar, fazer... Faz uma composição, né? Uma composição. Mas falando de cores, aqui tem uma falda que eu acho interessante, justamente por nós estarmos falando de cores, né? Quando a gente fala que tem cor, preto e branco são cores, né? Porque a gente brinca, cores são as outras, e não. Só que aqui tem uma coisa muito interessante. Por ser um espaço extremamente pequeno, fez-se a cozinha toda branca, desde a cerâmica, da parede, os móveis, tudo. Mas daí usa onde? Na mesa e nas cadeiras. Faz um colorido, você veja assim, num equipamento, traz aqui até uma ideia muito legal, que dá para nós vermos aqui, o pinguim, que é uma coisa maravilhosa. Eu mesmo, na cozinha da minha casa, eu fiz uma prateleira lá da brincadeira, eu tenho pinguins que eu trago de todo lugar que eu viajo. Eu tenho uma coleção de pinguins. É a brincadeira, é a coisa da vovó, é aquela coisa e tem pinguins com estilos antigos, novos, e você coloca equipamentos, coloca os teus livros de receita de fácil manuseio. Evidente que hoje numa cozinha compacta você não vai ter um fogão a lenha, você vai ter um fogão moderno. Então você hoje com exaustores, com essas coisas, você não tem mais aquela gordura na cozinha, você pode ter que fica impregnada. Isso hoje é muito fácil de resolver. Prateleira de vidro, que até dá um pouco de manutenção, mas vale a pena você ter essa coisa assim, onde você vai se sentir melhor, ter aquela coisa da modernidade, né? E cozinhar hoje é tudo muito mais fácil, tem muita coisa pré-preparada também. Receitas hoje você encontra um monte de receita que você faz em pouco tempo, mas de uma maneira muito legal. Se você quiser fazer um molhinho, você mesmo corta ali junto. É aquela ideia assim do aproveitar, do viver. Isso é muito bom. É importantíssimo o projeto do arquiteto para essa cozinha compacta. Isso é fundamental. Eu acho assim, a cozinha descolada, a cozinha arrojada, ela tem que ter um toque de alguém. Eu até falei, eu não cozinho a habilidade, mas eu sei como é que se processa o cozimento, como você chega com o alimento, onde você estoca, qual a ordem e tal. Então eu sei o processo, só que não é minha praia cozinhar, mas saber o fazer. Sabe, uma cozinha muitas vezes hoje ligada à sala, então você tem que ver a posição
dos equipamentos para que ela não agrida a sala e ela se integre. Outras já são ligadas a áreas de churrasqueira, fazendo uma coisa comum. Então nós temos que saber, apartamentos hipercompactos, às vezes pessoas me procuram, compram o seu primeiro imóvel, mas a minha cozinha você já dá um jeito, cria um vidro. Pequena. E você transforma ela de pequena em grande no sentido de melhor usar e da integração. E tem que ficar, antes de tudo, harmônica, bonita, porque o custo de fazer mais ou menos e muito bonito é praticamente o mesmo. Usar da inteligência, usar do conhecimento e do bom gosto. Só que esse bom gosto tem que ser do arquiteto aliado ao cliente dele. Porque eu não faço a cozinha para mim. Eu faço a cozinha para quem vai usar. Verdade. Eu vou ter que conhecer a pessoa, dos gostos dela, que às vezes uma coisa que eu fiz para alguém aqui não é boa para o outro. Então, essa variedade de coisas o arquiteto vai saber para ele poder ver para o cliente, até dar as ideias para ele que ele quer algo, mas não sabe como chegar lá. E o profissional sabe fazer chegar. Isso é muito legal. E é gostoso, né, para quem, cada um na sua profissão, como eu sei falar para você, mas talvez eu não soubesse entrevistar. A profissão é de cada um, o talento, o conhecimento é de cada um. E a experiência também, a bagagem, né? Isso é importante isso, hein? É importante, já se vão 30 anos, eu acho que é muito gostoso isso, poder falar isso nessa altura da vida e fazer coisas novas, fazer coisas boas. André, para a gente concluir, o que é o CAL? O CAL é um conselho recente, chama-se Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Os arquitetos, depois de 50 anos, querendo ter um conselho próprio, passaram a ter. Nós temos hoje, já com a representação se implantando em Londrina, em todo o Paraná, em todo o Brasil, um conselho próprio, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. É muito legal, é uma luta, não contra o antigo conselho, mas uma luta juntos, mas cada um com seu conselho próprio para podermos evoluir mais. Não são somente os atletas que têm problemas no joelho. Muitas pessoas, até por causa do sobrepeso, muitas pessoas que têm falta de cálcio, muitas pessoas se acometem de patologias no joelho que necessitam fazer cirurgias com artroscopia ou às vezes até cirurgia aberta, como a gente se fala. E depois do ato cirúrgico, ela tem que passar por uma clínica de fisioterapia para poder voltar à função do membro. Portanto, quem foi operado de joelho não escapa da mão do fisioterapeuta. Dr. Nelson Chirabi, que é fisioterapeuta, pode confirmar isso para a gente. Escapa da fisioterapia? De maneira nenhuma. Sempre aqueles que são acometidos de alguma patologia ortopédica ou cirúrgica, é necessário realmente um acompanhamento todo da fisioterapia especializada na área exclusivamente da ortopedia. Agora, aqueles que fazem, por exemplo, que sofrem lesões constantes, por exemplo, na parte ligamentar, que tem que fazer uma reconstrução, aí é em torno de 6 meses de recuperação. Então é um tempo muito longo que é necessário realmente uma grande dedicação, não só do paciente, como também do próprio fisioterapeuta, para poder dar a recuperação funcional de todos os aspectos. Hoje você tem na clínica diversas patologias do joelho fazendo fisioterapia, doutor Nelson? Sim, uma grande maioria. Inclusive, nós temos hoje, só aqui são diversos casos diferentes, no caso, com cirurgias dentro da articulação do joelho, seja ele ligamentar, seja ele do menisco, seja ele de tendão, seja ele de cartilagem. Agora, o nosso maior problema hoje se acomete em termos de problemas de cartilagem, que isso e no momento que se tem um procedimento cirúrgico, também já é um segundo problema. Então, o mais importante não é nem fazer a recuperação pós-operatório. O mais importante era que não tivesse tendo problema que fosse para um ato cirúrgico. Então, a recuperação toda do procedimento que envolve cartilagem, esse é o mais difícil de todos. E a recuperação desse paciente, se ele fizer a fisioterapia bonitinha, do jeitinho que é recomendado,
a recuperação é um sucesso total. Caso contrário, dá recidiva? Caso contrário, ele corre um risco maior. Então, muitas vezes, as pessoas colocam como sendo um ponto de referência em que já está bem, quando não tem dor e quando tem uma amplitude total. Isso, na verdade, é um dos caminhos. Depois nós precisamos dar não só um reforço muscular, que muitos acabam indo para uma academia para conseguir fazer isso. Claro que isso também é muito importante, só que junto com essa importância é a ação reflexa. Então, por isso, precisa de um tempo de recuperação muito longo, quando nós entramos num procedimento cirúrgico, principalmente quando é uma situação ligamentar. Aí são 6 meses realmente de recuperação, que ele ganha uma amplitude boa nos primeiros meses, mas depois ele precisa ganhar essa estabilidade, ganhar confiança nesse joelho para ele poder conseguir ter uma vida normal e praticando atividade física normalmente após esse procedimento desses 6 meses. Você tem como mostrar para a gente num osso aí, no corpo humano? Sim, vamos ver. Podemos ver, sim. Vamos lá que eu mostro. E uma das coisas, assim como eu disse, a cartilagem, ela vem como consequência, de repente, desses traumas que foram para a cirurgia e logo depois, anos depois, de repente, onde ele pode estar voltando de novo na fisioterapia para poder tratar a situação toda que envolve cartilagem. Esse é hoje, em termos assim, é o nosso problema maior. Não é a recuperação do ligamento, não é a recuperação pós-operatória do menisco, né? Mas quando se tem lesão de cartilagem, uma vez lesionada, uma vez desgastada, ela não tem volta. Então nós temos que fazer de tudo para conseguir estabilizar esse processo. E aí a fisioterapia entra nesse caminho. Pois bem, Mafalda, olha, aqui nós temos uma peça que identifica bem o que vem a ser um joelho. E o joelho, na verdade, nós temos aí, são quase 3 ossos envolvidos nessa articulação, que é essa parte do fêmur, a tíbia e essa pecinha aqui que se chama patela. E, na verdade, ela tem que deslizar de uma maneira bem homogênea. Mas, na verdade, quando nós vamos sobrecarregando o joelho através de atividades físicas de uma maneira excessiva, ou mesmo posturas incorretas, nós vamos machucando exatamente algumas superfícies articulares, que na verdade acaba sendo precursor de um problema muito conhecido das pessoas como chamado de artrose. Mas vamos falar primeiro sobre a questão toda que envolve o procedimento cirúrgico, que é o que a gente vai ver ainda hoje bastante. Seria questão de lesão de ligamento, então nós temos os ligamentos principais, que são chamados ligamento cruzado anterior, que é esse aqui que está aqui na frente, o ligamento cruzado posterior, que é o que fica aqui atrás, o colateral lateral, que faz esse caminho lateral, e o colateral medial, que faz essa parte interna. Então, por isso, nós temos estabilidade laterais do joelho e o cruzado, porque daí ele não deixa, ele facilita com que ocorra de fletir e estender, ou dobrar e esticar, mas ele não se desloca. Quando nós temos uma lesão inteiramente desse ligamento, que seja ele por atividade física, seja ele por algum acidente, de repente até de trânsito, esse ligamento, esse joelho acaba se tornando muito instável, tendo jogo. Esse jogo que acaba machucando outras estruturas. E aí, para não ocasionar isso, para deixar ele firme, acaba indo para um procedimento cirúrgico. Menisco são essas estruturas cônicas que nós temos aqui no meio. Então nós temos o menisco lateral e o menisco medial, 2 meniscos em cada joelho. Ele serve plenamente, primeiro para acomodar os 2 ossos, para ficar numa parte anatômica legal. Outra é que ele faz o processo todo de amortecimento. Então toda vez que nós impomos alguma forma de carga, os meniscos vão estar aqui para exatamente absorver essa forma do impacto. Muitas vezes, quando nós falamos que nós torcemos o joelho e podemos lesionar tanto o menisco como o ligamento, é fazer esse movimento de torção do joelho, que normalmente acontece nos traumas, né? Seja ele em atividade física, seja ele até fazendo coisas corriqueiras em casa, e tudo isso pode ter uma prevalência, inclusive, que a pessoa que tem um determinado tipo de joelho pode ter uma predisposição. O que quer dizer ter uma predisposição ou tipo de joelho? Nós temos, em média, 5 tipos de joelho. Um que nós temos um bom alinhamento, que é o considerado normal. Aqueles que a perna vão para dentro, vamos colocar aqui, que a perna vai para dentro,
né, fazendo isso nos joelhos, são chamados de genovalgo, então isso aumenta todo um ângulo da perna. Ou o genovário, que é aquela que a perna vai muito mais aberta, né? E olhando de lado, nós temos uma outra forma, chamado um genuflexo, é o que fica meio dobradinho, e o geno recurvato, que é o que vai muito para trás. Então, para cada tipo dessa situação do joelho, dessa posição, o joelho vai ficando exatamente numa posição irregular. E conforme vai fazendo a atividade, ele pode sofrer uma determinada forma de um trauma. Seja ele praticando o futebol, o basquete, o tênis, que seja até andando de motocicleta, acidente de carro, ou mesmo as pessoas que já têm uma certa alteração no joelho, que, por exemplo, morem em casas com escadas. Então, andando muito em escadas, subindo e descendo escadas demais, pode acarretar exatamente em um agravamento de um problema que pode acontecer exatamente no joelho. Ele pode gerar um procedimento cirúrgico ou pode também ficar somente num tratamento mais conservador. Tratamento conservador esse que também envolve o trabalho todo da fisioterapia. Mas todo esse processo de recuperação vai depender bastante não só do tipo de problema que teve e a gente conseguir realmente traçar uma boa conduta em termos de fisioterapia para ter esse processo todo de recuperação. Muitas vezes a pessoa sofre um trauma e acaba achando que é um problema muito pequeno, muito tranquilo, e na verdade acaba deixando e levando a uma pequena instabilidade. Então ela tem um jogo e não é nada, vai deixando, vai praticando, fazendo outras atividades e no geral vai acarretando um desgaste mais acentuado de toda a articulação. E esse desgaste, que é o popular na situação toda de uma artrose, ela pode gerar futuramente um procedimento de maiores proporções, como chegando exatamente até a fazer uma prótese de joelho. Aí nós estamos realmente quase no último patamar de um procedimento cirúrgico. Então, não é só a recuperação de ligamentos, que é o que mais se ouve falar, cirurgias de menisco, que você também ouve bastante, mas uma situação de desgaste que hoje apresenta em maior número de pessoas, seja ele praticante de esporte, seja ele pessoas que não fazem nada, seja eles trabalhadores do dia a dia. Então, todos eles levam uma situação realmente de desgaste. Cada um precisa de alguns cuidados especiais. Doutor Nelson, esse paciente está fazendo a fisioterapia por quê? O Alessandro, ele foi submetido a uma ligamentoplastia, que é uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior. Junto também, ele foi feita uma meniscectomia, que é retirada partes do menisco. Então, ligamento cruzado mais o menisco. E agora nós estamos num processo todo de recuperação, porque no início ele começa a ter também situações dolorosas, e aí depois nós começamos o processo todo de recuperação para que ele ganhe força e amplitude de todo o movimento. Isso demanda quanto tempo? Ele permanece aqui na clínica em torno de 2 horas por dia, né? Esse processo inicial todo dele vir quase que diariamente, em torno de 3 a 4 meses. A partir desse momento, ele faz em dias alternados, e aí nós associamos isso também ao trabalho dentro de uma academia e também acompanhando para que nós possamos fazer essa parte final do tratamento, que é a condição de reestruturar um bom equilíbrio junto com uma boa estabilidade articular. Doutor Nelson, eu estou vendo aqui um monte de fio, placa nos 2 joelhos, estou vendo aqui cicatriz de cirurgia. E esse paciente? O Douglas, ele foi submetido a cirurgia de ligamento dos 2 joelhos ao mesmo tempo. Ele já tinha num joelho quando ele caiu de bicicleta, mas isso ele tinha 10 anos de idade, então foi por opção médica de não fazer uma cirurgia, porque ele era muito novo, e agora aos 15 anos ele sofreu um acidente de moto, lesionando o outro joelho. Então, no momento em que tinha lesão nos 2, o médico achou por bem de se fazer a cirurgia agora nos 2 joelhos ao mesmo tempo. Nós estamos aqui com 11 dias da cirurgia. Essa cicatriz aqui é observado parecendo que somente tem o local de acesso, mas aqui é onde é retirado o enxerto que vem de um tendão
aqui da parte posterior. Então é um tendão que gruda aqui, mas ele passa aqui por trás. Então o médico retira parte desse tendão, aí ele faz, através desse corte, a introdução desse tendão dobrado em 4 partes e reconstrói de novo o ligamento cruzado. Então o próprio tendão dele é o que vai fazer parte do novo ligamento. Junto, como ele tem 11 dias de cirurgia, ainda apresenta um pouquinho de derrame, bem próximo no caso do pós-operatório, e um pouco de dores. Então nós estamos colocando aqui o que nós chamamos de correntes interferenciais para dar um efeito mais analgésico. E aí, após isso, aí nós começamos a parte toda de exercícios para a recuperação da situação toda muscular, e aí ele conseguir, quem sabe daqui a alguns dias, também andar sem as muletas e andar de uma maneira normal. Por enquanto ainda ele mantém com as muletas. Quer dizer que por enquanto ele está de muleta e atividade nenhuma? Não, somente exercícios direcionados, tanto aqui na fisioterapia, ou ele repete os mesmos exercícios em casa. E após o exercício, bastante gelo para não deixar que ocorra um aumento do derrame ou que inche mais após a atividade. Bom, e agora? E esse paciente aqui? Como é que ele está? O que ele tem? Bom, ele apresentou jogando futebol, mas ele vinha com um quadro. Por isso que as pessoas têm que tomar cuidado quando só tem pequenas dores na região toda do joelho. Ele tinha dores na região toda do tendão e pensou que fosse apenas umas dores normais, tranquilo. A hora que foi jogar futebol, ele teve a ruptura do tendão. Bem, de quem aconteceu isso? Do famoso fenômeno, que acabou tendo a ruptura toda do tendão patelar. Então ele teve a reconstrução de todo o tendão, né, com reparação com outro tipo de tendões para poder ajudar a consolidação disso, e teve uma pequena amarração com fios de aço. E agora ele está recuperando após a retirada desse fio de aço do joelho. Eu quero saber de você o seguinte, você que é o recém-operado, isso daí aconteceu, foi acidente, jogando bola? Acidente não foi, né? Mas foi no lance infeliz meu, né? Aí no jogo e aí acabou rompendo o tendão patelar mesmo. E a dor? A dor é suportável. Doeu bastante no dia, mas com o tempo agora já está bem tranquilo já. É quase, digamos, quase 80%, né, Nelson? Faz quanto tempo que você foi operado? Dia 12 agora faz 6 meses. O quê? 6 meses. 6 meses da primeira. Da primeira. Aí eu fiz uma nova cirurgia. Ontem fez mais um mês da outra cirurgia. Para tirar os ferros da amarração, que ele rompeu, então ele ficava incomodando. Aí teve que fazer outra cirurgia para tirar o material que estava. E agora ele fica em fisioterapia até quando, então? Mas para a gente poder liberá-lo já para atividade física, para ele poder voltar no futebol dele, talvez aí no máximo em torno de 2 meses em diante a gente vai estar liberando ele. Mas vai voltar a jogar futebol? Não. A esposa não deixa, mas... Agora a mulher manda. Essa camisa aqui tem alguma história, doutor Nelson? Claro que sim, Mafalda. Essa camisa é de comemoração dos 100 anos do Esporte Clube Corinthians, assinado exatamente pelo Ronaldo Fenômeno, que na época ainda estava em atividade. E eu acabei recebendo essa camisa de presente. E aí você botou no quadro? Claro que sim. Hoje vale uma grande relíquia. Eu vou ter que cornetar. Não agora, olha lá para aquela câmera lá e diga, você acha que essa camisa tem que ficar pendurada aqui? Tinha que colocar uma do Flamengo no lugar, aquela ali não tá com nada. Bom, esse paciente aqui, ele está com uma coisa aqui em cima do joelho dele. Vai falando pra gente, doutor. Bom, após todo o procedimento da fisioterapia, daí nós colocamos chamado crioterapia, que é gelo, para tentar diminuir o processo metabólico do que ele fez durante a fisioterapia, para que ele saia daqui e que ele não inche depois da realização dos exercícios da fisioterapia. Nesse patamar ele está fazendo chamado criocuff, que abraça todo o joelho, que dá uma pressão para evitar que fique tão inchado, e água hipergelada.
Ele estava falando agora há pouco que foi terça-feira que ele fez a cirurgia. Está com 2 dias. E hoje é o primeiro dia de fisioterapia, Thales? Esse é o primeiro dia de fisioterapia, sim. Começamos hoje. E você teve o quê? Então, foi uma lesão de menisco e ligamento. Jogando bola. Várias. Na verdade, foi uma lesão graduada, né? Tive a primeira lesão com uns 14 anos, mais ou menos. E como eu estava na idade aí, jovem, de crescimento, então acabei não fazendo a cirurgia. E agora teve outra lesão em cima. E agora não teve jeito. Não escapei da cirurgia, agora eu tenho que tratar, né? Fisioterapia. Quanto tempo ele vai ficar fazendo recuperação de fisioterapia, Dr. Nelson? 6 meses. 6 meses, ele vai mais nos ver do que até uns membros da própria família dele, né? Então, hoje é o primeiro de vários que virão pela frente, né? Aí agora, depois você tira isso daí? Nós tiramos o gelo e aí ele está pronto para estar livre da fisioterapia de hoje. Então aqui, como ainda estamos no primeiro dia da fisioterapia, alguns dias somente do pós-operatório, ele está com curativos aqui que ainda repõem de onde foi submetido ao procedimento cirúrgico. Dentro desse procedimento cirúrgico, que é o do ligamento, então aqui é uma técnica que é retirar o tendão que vem dessa parte posterior, que vem daqui. Mas existe outra técnica cirúrgica que faz o corte na região anterior, que usa o tendão daqui da frente. Então são 2 técnicas diferentes. E que recupera. Recupera. Cada um tem um pouco da sua particularidade, né? Só que dependendo de cada pessoa, ela pode apresentar também algum desconforto nesse pós-operatório. Por isso que nós entramos também com gelo para atenuar o risco de ter uns problemas secundários. Quando a gente fala em viver bem, mudar o ritmo da vida, viver intensamente, viver com alegria, ter uma atividade prazerosa. Quando a gente fala tudo isso, a gente fala, mas será que isso existe? Mas o artista plástico Júlio Gentil, ele diz pra gente que isso existe. Existe, Júlio? Existe comigo e outros vários companheiros e outros artistas. O artista, ele não é muito matemático, né? Ele não sabe fazer muita conta, mas ele faz conta da vida. Nessa conta da vida, ele se diverte imensamente. A pintura traz o quê? A pintura, no meu caso, que é uma pintura abstrata, ela traz figuras que não existem em si. Ela passa a existir uma vez que é feita a absorção da tinta no substrato, então ela aí começa a existir. Aí você fala, mas o que é isso? Isso não sei nem o que é isso. Cada um vai enxergar a sua maneira. Isso. Nessa série que nós vamos ver, essa já foi mais tentada para um pouco mais de figuratismo, mas é um figuratismo abstrato na parte. Certo. Júlio, ali aquela tela ali. Essa tela é o quê? Essa é a primeira vida, é a vida inicial é a célula inicial que, de acordo com a teoria, ela começou na água. Ah, tá. Aí o sistema que está aí. E aí, na sequência, essa tela, eu me lembro dela, isso é um acrílico. E ela é o espermatozoide triunfante, é o que todos nós somos. É o espermatozoide triunfante, gostei dessa daí, hein? E nós somos, porque cada um de nós teve brigas com quantos milhões, não sei quantos que brigaram conosco, e nós fomos triunfantes. Ali ele já está entrando o quê? Ali já é a hora da concepção. Exatamente a hora da concepção. Já está no óvulo. Tá, o espermatozoide entrando no óvulo. O espermatozoide à esquerda e
óvulo à direita, o óvulo mais amarelinho, né? Aham. Bom, aqui já foi concebido, Júlio? Já, aí é o início, é o óvulo já concebido, já fecundado, né? Daí esse vermelho preto, porque é contraste, né? Na vida, acabou. É a vida. Ali... E aí é o que nós gostamos muito, é a mulher. A mulher. Coisa boa, viu? É uma silhueta, uma mulher. É. E por fim, e é a mulher grávida, não? Mulher está grávida. Ela está grávida. A gente pode observar, ó. Justamente. A gravidez, né? A silhueta dela aqui. Daí partiu para o infinito. Nós estamos procurando outros planetas. É a vida inteira. O nome está ali, força atômica. E essas telas todas, Júlio, você tem aqui no seu ateliê, elas podem ser comercializadas, você já fez exposição em Boston, né? Sim. Já tem tela sua para o mundo todo aí? Tem bastante. Então, como é que faz? As pessoas poderão vir aqui diretamente? Sim, aqui elas podem vir comprar ou podem pedir por internet, enfim, pode fazer a compra dessa normal, né? Só que esse conjunto aqui eu só vendo se for inteiro e completo. Que é a vida. É a vida inteira, né? Certo. A concepção até o final tem que ser assim. Vamos para dentro? Vamos para dentro. Vamos lá. Júlio, uma ocasião você tinha me falado que ia fazer consórcio das tuas telas. Sim. Ainda existe o consórcio? Eu faço com muito prazer. Eu faço da seguinte maneira: um consórcio de 10 obras que a pessoa escolhe. Ele compra um número e quando for sorteado, ele vai e escolhe o quadro que ele quer, dentro dos tamanhos normais do consórcio. Se ele quer um pouco maior, ele paga a diferença, enfim, faz o acerto. E se ele quiser antecipar, tem muita gente que antecipa para dar de presente para alguém. Legal. Então, tem um presente para o casamento, tá? E vem aqui, escolhe o quadro, paga 2 e leva. Esses que nós estamos mostrando, todos eles poderão ser do consórcio? Todos eles, sem dúvida. Aquele lá representa o quê? Aquele primeiro lá é mais um tipo de criação, assim, uma hora boa da criação, uma parte da criação seria. Certo. O próximo já é uma cruz de Malta. Cruz de Malta. Legal. Sempre estilizado, né? Júlio, aquele verde água ali, esse verdinho clarinho. Sim, é o jaburu no ninho dele. Legal. Bonitinho, É bem infantil esse quadro. Mas todos nós temos um pouco de criança. Eu tenho muito. Aí é bom. É muito bom. Bom, o jaburu tá no ninho e o outro lá é o quê? Aquele é fumacinha de um cigarro. O cigarro embaixo e a fumacinha do cigarro. Bem tranquila, mas tem muita gente que interpreta muita coisa ali. Por exemplo, lábios em cima, queixo embaixo. E a interpretação é de cada um. É de cada um. É de cada um. A vantagem do quadro abstrato é isso, cada um é dele, faz o quadro dele. Olha, o nosso cinegrafista é o Márcio, que tem uma tarimba enorme em mostrar as coisas de longe, de perto. E enquanto o Márcio está mostrando essas telas, eu quero saber de você o seguinte: como é que faz para entrar nesse consórcio? Passa e-mail para você, telefona, como é que funciona? Qualquer motivo, qualquer maneira que entre em contato comigo, me dá o nome, endereço, enfim, os dados, eu vou atrás da pessoa, vou e faço, levo o contrato, assino. O telefone é aqui mesmo? Isso mesmo. No 33? 42 1830. E no celular, pode também? Pode, 9973 5835.
Números não é o meu forte. Agora, você recebeu um título de cidadão honorário londrinense. Sim. Esse título é bom, né? Engrandece, valoriza, né? E valoriza a pessoa, valoriza o trabalho da gente e você se sente muito bem, porque você está sendo aceito numa cidade que você não está há tantos anos assim, e a pessoa está sendo valorizada mesmo, está sendo reconhecida. É o que você falou. Está certinho. Você veio de onde, Júlio? Jacarezinho. Jacarezinho. Sim. Paraná. E o percurso foi muito fácil. Jacarezinho, morei nos Estados Unidos 4 anos, depois o Brasil inteiro. Que legal, né? Trabalhando na Petrobras. Ah, foi. Trabalhei vários anos na Petrobras. E a pintura, ela começa na sua vida em que fase? O primeiro quadro meu é de 54. Nossa! Eu tenho esse quadro. Você tem? Tenho. E dali para frente eu comecei a me entusiasmar, né? Uhum. Tive um bom professor que era um artista francês chamado André Denis, já falecido, que era um artista da vida, um cara muito sabido. Júlio, você sempre pintou acrílico? Na realidade, eu uso mais tinta sintética. Me adapto melhor porque ela, enfim, ela é o meu meio mais. Acrílico eu uso um pouco, mas bem menos. E é o que você se adaptou melhor? Isso. Porque ela é feita a mulher. Ela é fugidia, ela sai, foge, você segura, ela vai com você. É bem feminina a tinta. Você é um cara romântico, né? Sim. Você ama a vida? É uma vida. E estou tendo experiências cada dia nova. Todo dia é excelente. Recente agora eu fui na casa de um amigo que tem uma flor que nem ele conhecia, e eu também não conhecia, uma flor que fechadinha, tamanho de um dedo assim, fechadinha, o dia inteiro. Ela é noturna, à noite ela abre bem devagarzinho e de repente ela abre de uma vez, tamanho de uma mão assim, branca. É linda. Nossa. Aprendizado. Eu fui lá ver. Ele me falou e eu fui ver. Então, todo dia você aprende alguma coisa e realmente todo dia a gente aprende. A vida é boa para ser bem vivida, né, Júlio? Tem que ser. Não tem. A hora para mim é curta, o dia para mim infinitamente pequeno e eu fico bravo na hora que eu tenho que deitar. Porque aí tem que dormir. Pois é, eu recuso, eu brigo com o sono, tem hora que é impossível. Né? Aí sempre, estou com a segunda vida agora. Por que segunda vida? Porque com 80 anos a vida pode ser mais, não sei quantos, né? Então, a vida é curta. Então eu consegui fazer, estou testando e fazendo cada vez melhor, lembrar o sonho. Rapaz, é assim, rapaz. Você está com 80? 80. Nossa, Júlio, mas não parece. Tá. Você tem qualidade de vida. É divertida a vida, muito boa. Voltando, então, o sonho é muito fugaz, é feita a mulher é fugaz, né? Ela está ali, não está, de repente. E o sonho é igual. Sonhos, fica uma caneta e um caderno bem do lado da cama. Você não chega a acordar. Você está embaladão, você meio acorda e já escreve. Se você não escrever, ele foge. E você não vai escrever de noite, no escuro, então o papel é grande, eu pulo uns pontos principais do sonho. E já volto a dormir também. De manhã cedo. Infelizmente eu estou conseguindo um só. Gravar um por... A gente sonha 5 por noite. Assim dizem, né? Um eu estou conseguindo. Aí de manhã cedo, logo que você acorda, também é que nem mulher mesmo, foge. Aí você completa o sonho e registrou.
Que legal. Gostoso, gostoso, muito gostoso. Que dica importante essa. Isso é boa.